prática, né, docente. Então, quero te agradecer imensamente por estar aqui e por nos presentear com essa interlocução privilegiada. Muito obrigada, tá? Então, é isso para a gente não atrasar. Você quer falar mais alguma coisa, Ulci? Agradecer o convite da Mariana, imediato, Mari pode palestrar para a gente, sim. Então, que bom que é da casa, né? Que conhece a nossa realidade, assim, estou aqui ansiosa para ouvi-la. Seja bem-vinda, Mariana, e obrigada pelo seu convite aceito. Obrigada. É um prazer ter você aqui, tá, professora? Obrigada mesmo. Obrigada, meninas. Gente, então, as meninas já disseram meu nome, já tem meu nome, né, no card da palestra. Eu sou Mariana Soledade, eu sou da unidade paralela, né, em Salvador. Eu sou professora do curso de psicologia e também eu sou psicopedagoga do núcleo de apoio psicopedagógico da unidade paralela, né? E esse tema é um tema muito caro para mim, porque eu comecei, né, primeiro como professora de educação inclusiva em uma instituição de ensino superior no curso de pedagogia. E aí tinha muito contato com crianças, né? Crianças em condição de deficiência, porque na pedagogia a gente trabalha com a infância. E prioritariamente com a infância, com jovens e adultos também, mas prioritariamente com a infância. E foi na FTC, ainda como assessora pedagógica, que eu comecei a ter uma experiência mais efetiva com estudantes em condição de deficiência, né? Então, USP me convidou, né? E não é a primeira vez que eu falo na FTC sobre esse tema, trago algumas experiências e converso com os professores. Em algumas jornadas pedagógicas eu já tive essa participação. Eu acho que essa discussão é extremamente importante, porque é um tema muito desafiador, né? A gente ainda não chegou lá, assim, eu acho que a gente ainda precisa crescer muito para dizermos que realizamos uma educação inclusiva, né? E aí eu quero falar um pouco, né, dessa experiência na FTC, da minha experiência, né, como inicialmente como assessora pedagógica e depois como psicopedagoga do núcleo, mas antes disso eu queria falar algumas coisinhas que eu acho que são importantes para a gente se situar acerca da educação inclusiva, tá certo, gente? Então, assim, eu vou ser o mais breve possível, eu fiz até aqui umas anotações para não esquecer da minha fala, mas eu queria trazer só um breve histórico mesmo, sobre o atendimento de pessoas, né, não necessariamente só na educação, né, mas fazer aqui um passeio histórico com base em um texto que eu gosto muito e recomendo, é um texto pequenininho chamado História, Deficiência e Educação Especial, de uma professora chamada Arlete Aparecida Bertoldo Miranda, que ela faz esse passeio histórico de uma maneira muito resumida, mas muito ilustrativa, para a gente entender um pouco como estamos e por que estamos no Brasil ainda tentando estabelecer uma educação inclusiva. A autora desse texto, ela fala, logo no início, da dificuldade da gente encontrar escritos históricos sobre o tratamento de pessoas em condições de deficiência no Brasil. Então, ela faz um passeio histórico, trazendo mais a realidade da Europa, né, e da América do Norte, mas ela depois faz um contraponto com o Brasil. E aí, o que eu acho bacana é que ela separa em 4 fases esse atendimento. E que no Brasil, de certa maneira, a gente viveu essas fases, talvez não de maneira tão marcada como ela traz a realidade da Europa, por exemplo, mas a gente vivenciou, porque a gente precisa entender um pouco da história para entendermos como fazemos a educação inclusiva aqui no Brasil, né? Então, falando dessas fases, a autora Miranda, ela traz 4 fases, eu acho que são 4, se eu não me engano. Então, ela traz uma primeira fase, por exemplo, que é marcada pela negligência, que ela diz que foi na era pré-cristã.
em que havia uma ausência total de atendimento dessas pessoas, né? Então, as pessoas que tinham uma deficiência, elas eram abandonadas, perseguidas ou eliminadas devido à sua condição, né? Então, era uma época em que as pessoas eram castigadas até por ter uma condição de deficiência. Depois ela traz a era cristã, que já é um segundo, né, uma segunda fase, em que ela diz que o tratamento variava segundo as concepções de caridade ou castigo, né? Eu não sei se vocês lembram, eu passava muito para os meus estudantes de pedagogia, aquele desenho da Disney, é uma história clássica, né, que é do Quasimodo, que é o Corcunda de Notre Dame, e que a gente consegue ver muito claramente como era o tratamento de pessoas com deficiência naquela época, né? Era um tratamento muito ligado ao assistencialismo, à caridade, essas pessoas elas eram escondidas ou castigadas, era um castigo divino ter uma deficiência. Então, desculpe, não é a segunda fase, ainda é a primeira fase, né? Então, a gente percebe aí que, nesse primeiro momento, não existia quase que nenhum entendimento dessas condições de deficiência, né? E o tratamento, ele variava muito, né? Segundo as concepções de caridade ou de castigo, né? E aí, já no segundo estágio, né? Século XVIII e meados do século XIX, a gente vê já uma fase de institucionalização, né? Em que essas pessoas em condição de deficiência, elas viviam institucionalizadas e eram instituições residenciais, né? Então, tem um filme também, eu gosto muito de filme para falar um pouco sobre essas fases, né, da educação inclusiva. É um filme com uma história de uma criança, né, que nasceu com paralisia, que ela teve paralisia cerebral, e que ela era escondida em casa e as pessoas não conheciam ela. Agora não me ocorre, acho que é a história de Gabi. Então, retrata bem essa época em que essas pessoas elas eram escondidas praticamente. Elas eram segregadas, né, do convívio social. Aí a autora traz um terceiro estágio que eu acho que tem muito a ver com essa questão da institucionalização e que eu diria que é um estágio único, né? Esse estágio de institucionalização e um estágio na qual as pessoas começaram aí, né? Já no século XIX, meado do século XX, começaram a frequentar escolas ou classes especiais, né? Então, ainda assim, né? É um período de institucionalização. Essas pessoas, elas iam para uma escola de educação, né, para pessoas em condições de deficiência, eram segregadas do convívio, né, escolar com crianças ditas, bem entre aspas, normais, né? Então, eu acho que a gente já viu aqui no Brasil, a gente tem conhecimento aqui no Brasil de algumas escolas como a Pestalozzi, né, como a PAI, ainda, né, no período colonial, a gente teve... depois da vinda da família real no Brasil, a gente teve a instituição de escolas de surdos e mudos, né, que naquela época se achava que o surdo era necessariamente mudo, e escola para meninos cegos, mas iniciativas muito, muito incipientes e iniciativas como é que eu posso dizer, que não atendiam, né, de forma nenhuma a população de um modo geral, né, e todos os tipos de deficiência. Então, uma fase de institucionalização e de segregação, né? Então, essa fase de institucionalização, tanto na residência quanto nas classes especiais, era uma fase de segregação dessas pessoas, né? Então, a educação era um processo feito à parte, não era algo que era realizado como a gente pensa hoje, né, que essas pessoas podem ir para o ensino regular, para instituições regulares. E aí ela fala de um quarto estágio, que é mais ou menos no final do século XX, por volta da década de 70. Isso tudo, gente,
mais Europa, Estados Unidos, que no Brasil isso aconteceu bem mais tarde, né? Principalmente essa quarta fase, que já se observa aí um movimento de integração social desses indivíduos, né, que apresentavam uma condição de deficiência, que tinha como objetivo integrar esses estudantes em ambientes escolares, né, regulares, ou seja, incluí-los, né. E aí, no Brasil, a gente percebe que esse movimento, né, de essas 4 fases, elas provavelmente aconteceram de alguma maneira, e a educação inclusiva no Brasil, ou uma educação pensada para todos, né, só se começou a se instituir a partir de leis com a Constituição Federal, primeiro com a Constituição Federal de 88. Então, a gente tem lá na Constituição Federal de 88, no artigo 208, que vai estabelecer a integração escolar enquanto preceito constitucional, preconizando o atendimento aos indivíduos que apresentam deficiência, preferencialmente na rede regular de ensino. Então, percebam que tem a questão da palavra preferencialmente. Nessa época, ainda se negava a matrícula de crianças, de jovens, adolescentes na escola e muito mais na faculdade, né? Então, a gente não tinha uma obrigatoriedade de matrícula, né? Dessas pessoas em condição de deficiência, né? No ensino regular. E aí a gente tem um marco muito importante, que a gente não pode esquecer, que é o estabelecimento já dessa obrigatoriedade de estudantes na rede regular de ensino com a LDB, né, com a Lei de Diretriz e Base da Educação Nacional, de 96. Então, lá na Lei de Diretriz e Bases, que a gente considera um marco importante, apesar da Constituição de 88, a gente não só tem, né, a ideia, né, a concepção de que os estudantes em condição de deficiência devem estar na escola regular, como a própria Lei de Diretriz e Bases vem trazer algumas questões importantes sobre o papel da escola no acolhimento dessas crianças, desses adolescentes, e inclusive dos adultos na universidade, embora na Lei de Diretriz e Bases da Educação Nacional não se fale tanto em universidade, mas a gente entende, né, que a lei, ela é para todas as instituições e todos os níveis de ensino. Um marco também importante, que a gente chama de Lei Brasileira de Inclusão, que na verdade o nome da lei é Lei Brasileira de Inclusão de Pessoas com Deficiência, foi em 2015, né, que também traz avanços importantes nesse sentido. Então, de 96 para cá, a gente vem, né, observando grandes avanços, né, com relação à questão da inclusão. Avanços muito por conta de leis que são instituídas, mas que a gente sabe que, na realidade, né, é um desafio implementá-las, em que muitas instituições ainda não conseguem obedecê-las. Então, por isso que eu disse no início que esse assunto é um assunto muito caro, muito importante, que merece muita discussão, porque aqui no Brasil a gente só começou a pensar em inclusão muito tardiamente, né? E ainda estamos, apesar de 24 anos, né, da lei de 96, da Lei de Diretrizes e Bases, ainda estamos caminhando, né, de maneira lenta, digo eu, principalmente em escolas de educação básica, nesse processo de inclusão de pessoas com deficiência, né? Então, eu queria fazer esse pequeno passeio histórico e trazer o contexto brasileiro para que a gente pudesse entender que estamos em processo de aprender como incluir essas pessoas, né? E a gente aprende, e aí, nesse caso, eu digo para vocês que eu faço muitas leituras a respeito, né, de educação inclusiva,
mas eu digo para vocês que a melhor forma de aprender a lidar com pessoas em condição de deficiência no ambiente educativo é estando com elas, é ouvindo essas pessoas, é entendendo as necessidades específicas dessas pessoas, né? Então, eu gostaria de conversar um pouco sobre a experiência que eu tenho e ouvir vocês, né? Já que eu acho que não somos tantos. Mas antes, eu queria fazer um quiz pequenininho, só para saber o que vocês entendem sobre educação inclusiva. Eu fiz no Socrative, vou copiar aqui o link, vou colocar aqui no chat, tá? E aí eu gostaria que vocês entrassem. O link é esse e o meu nome, né, o meu login para entrar, né, no quiz é esse aí. Só são duas alternativas, uma pergunta bem rapidinha, só para que a gente possa aqui movimentar, aproveitando que agora somos professores conectados com essa nova forma de ensinar, né? E que a gente tem aprendido aí a outras metodologias, né, que a gente possa usar nos ambientes virtuais de aprendizagem. Então, está aí, né, um quiz para que a gente possa pensar aí um pouquinho sobre esse tema. Estou olhando aqui, viu? Somos 34 pessoas, né? É rapidinho, gente, para marcar. É só uma questão, né, Mari? É só uma questão e duas alternativas, então é bem rapidinho mesmo. Feito. Não tem a próxima, Mila, é só uma mesmo. Foi só uma mesmo para a gente se movimentar, para a gente não ficar aqui só de ouvinte. Legal. E eu gostaria que vocês falassem também. Deixa eu dar uma olhada aqui como é que tá, para ver se... Bom, muita gente acertando, que bacana. Eu acertei, professora. Ai, que bom. Eu também acertei, foi mais rápido que você, Uci. Professor, esses dois eu fui alunos primeiro. são muito competitivos e ficam querendo ser os melhores, então cuidado com eles, viu? Já estou percebendo isso, já estou percebendo esse climinha competitivo aí de Rodrigo, que Rodrigo quer estabelecer. Ele sempre quer fazer tudo que eu faço, aí assim. Mas Pois eu faço é, Uci. correto. Pois é, Uci. Nós mulheres somos as melhores. Você é de pedagogia, né, Uci? Sou Pois é, pedagoga. somos colegas. Que bom. Bom, vamos lá. Tem gente respondendo ainda? Tem mais pedagogas aí, viu, Está Mari? dizendo que não conseguiu abrir. Temos mais Isis, pedagogas. mesmo você tocando no link que a Mari colocou aqui, a Isis não conseguiu. Ah, Isis, minha colega da Paralela, está por aqui? Se você puder repetir o link, Mariana, vamos Vou ver se a colocar Isis aqui consegue. de Ela novo. disse que não abriu. Vou colocar aqui de novo. Tem um link e tem meu nome aí. Isso, acesse o link, aí ele vai pedir o código da sala, né? E se tiver em inglês, o código da sala é esse para todos, Mariana 3219. É isso, Lúcia, obrigada. Nós somos em 32, né, Mariana? Aí você pode verificar se estamos aí todos.
Legal, Ana. Ana conseguiu, Ana Augusta. Já temos 20 respostas. Bom, quem também não quiser, tranquilo, meu amor. Tranquilo, Isis. Fique tranquila. Saudade de você. Todo mundo dizendo assim, que talento. Bom, então vamos lá. Vou pegar aqui minha pergunta, que eu não sei de cor. Quer dizer, a pergunta eu sei de cor, mas as alternativas, como eu organizei, só para a gente poder dar uma analisada nas duas alternativas. Algumas pessoas marcaram a alternativa A, né, que é garantir. A pergunta foi, para você, qual das alternativas abaixo se refere à inclusão na educação? Então, a letra A diz o seguinte: garantir a matrícula em qualquer nível de ensino da rede regular, dos estudantes em condição de deficiência, proporcionando um processo de integração desses alunos, auxiliando, sempre que possível, nas suas necessidades especiais. Algumas pessoas responderam, poucas, mas responderam a letra A, e a letra B, que teve a maior incidência de resposta, diz que é garantir a matrícula em qualquer nível de ensino da rede regular, dos estudantes em condição de deficiência, proporcionando uma adequação das instituições para que possam atender esses estudantes em suas necessidades específicas. Percebam que as alternativas, elas são parecidas, não é pegadinha, tá? Mas elas têm uma coisa que é fundamental, elas têm algumas questões aqui, alguns aspectos, dizendo melhor, que são fundamentais para a gente entender o que é educação inclusiva, e inclusive diferenciar a educação inclusiva de integração, porque a gente às vezes confunde. Então, a letra A fala do paradigma da integração, né? O que é o paradigma da integração, né? Nas escolas? É aquele paradigma que ainda, infelizmente, fazemos, né, que se difere do paradigma da inclusão escolar, que é quando o estudante em condição de deficiência pode se matricular na rede regular, mas ele vai precisar se adequar a todos os processos, né, que ocorrem na escola, né, a metodologia empregada pelo professor, a comunicação, né, é feita entre os pares, como é que eu posso dizer? A organização arquitetônica do espaço escolar. Então, a integração requer que esse estudante em condição de deficiência, mesmo tendo o direito de entrar nessa rede regular de ensino, estudar com estudantes, né, ditos, né, normais, como dizia Caetano, de perto ninguém é normal, né, então eu não acredito muito nesse conceito de normalidade. Esse estudante, ele precisa se virar, no bom português, no português coloquial, ele precisa se virar, ele está lá dentro do ambiente escolar, junto com os outros estudantes, mas ele vai precisar aprender conforme o professor ensina, sem nenhum tipo de adequação, por exemplo, à metodologia, né, a didática do professor, para as suas necessidades específicas. Então, essa é a letra A, e não é educação inclusiva, tá? A educação inclusiva fica fácil da gente entender, porque ela se difere do paradigma da integração, dizendo melhor, porque é a instituição que, ao receber esse estudante em condição de deficiência, vai precisar se adequar a todas as necessidades específicas dessas pessoas. Então, o professor, por sua vez, vai precisar adequar as suas metodologias de ensino às necessidades desse estudante, né? A organização arquitetônica da instituição vai ter que se adequar às necessidades específicas desses estudantes, né?
Tem uma outra também, a acessibilidade que a gente vai falar, né? A acessibilidade comunicacional vai precisar existir, ou seja, esses estudantes, por exemplo, os estudantes que são cegos vão ter que ter comunicados, né, em braille para que eles possam ter acesso a essas informações, ou seja, no paradigma da inclusão, é a instituição que vai se adequar às necessidades específicas dessas pessoas, né? Então, é importante a gente pensar que, diferente do que diz a letra A, que é sempre que possível auxiliando essas pessoas, né, para o paradigma da inclusão, sempre devemos auxiliar essas pessoas, e isso está na lei, inclusive, tá? Então, eu fiz esse pequeno quiz aqui, para a gente poder problematizar um pouco. Alguém gostaria de falar sobre isso? Gostaria de trazer algum acréscimo sobre esse aspecto? Mônica está aqui dizendo. Proporcionar acessibilidade, inclusão e desenvolvimento acadêmico, justamente, né? Então, gente, quem quiser falar, por favor, abre o microfone. Quer falar, Ulci? Ô, Mari, sim, sim. Esse tema ele é muito importante, ele é necessário, né, para a nossa realidade de hoje, em toda a realidade educacional, em todo o nível educacional, melhor dizendo. Eu já tive a oportunidade de trabalhar numa escola de ensino fundamental, onde eu recebi uma mãe, e a mãe chegou, tirou a criança de uma escola pública, onde a criança tinha salas funcionais, né, com vários instrumentos e uma estrutura muito interessante para atender o filho, e levou para a escola onde eu trabalhava, era uma escola particular, que não tinha nem um pouco da estrutura montada que a escola pública de onde ele vinha tinha. Então, eu tive que ir lá na escola, verificar todo o material e tudo mais, porque realmente, na época, a escola em que eu trabalhava, uma escola particular, não tinha adequação. Mas a mãe chegou, inclusive, com a lei, né? A lei, a análise do médico da criança e dizendo quando é que eu posso matricular. Então, assim, ela não perguntou se a escola estava preparada, nada, ela simplesmente chegou com a lei e disse que está a lei, aqui está a análise médica do meu filho e eu quero matricular, quando eu já posso fazer isso agora? Então, a escola realmente teve que correr para se adequar. Eu acho que esse é o grande desafio. E penso que, enquanto professores, também é um grande desafio docente, porque o que acontece hoje, eu sempre falo isso, que as instituições, elas inserem estudantes com algum tipo de deficiência, né? Mas elas não incluem. Então, que para mim são diferentes. Então, a inserção e a inclusão são dois elementos diferentes. Você insere quando você não tem essa adequação, nem por parte do corpo docente, nem pela instituição, pela estrutura física, e a inclusão é realmente o grande desafio, né? E eu passei por isso e foi muito difícil adequar corpo docente e a estrutura física da escola para receber um estudante com uma certa deficiência e de vários setores, de várias áreas que a criança apresentava. É um desafio muito grande, porque assim, Ulci e colegas, não é tão somente essa adequação, né, da estrutura física de uma escola, que isso é até relativamente fácil, né, mas também toda uma adequação nos aspectos metodológicos, né, nos aspectos atitudinais, né, nos aspectos instrumentais, que a gente vai falar um pouco sobre isso, que está no nosso PPC, né, no PPC de todos os cursos da nossa instituição, e que não é uma tarefa fácil, porque quando a gente parte para as questões que envolvem pessoas, né, porque uma coisa é você adequar arquitetonicamente ou de maneira instrumental, né, ou seja, colocando um computador, né, instalando o que se fala, o que se chama de tecnologias assistivas, e a gente não tem pessoas preparadas para trabalhar com esse estudante, em condição de deficiência. E assim, e aí, o que é que eu faço? Eu, professor, o que é que eu faço? Inclusive, é importante dizer
que a lei não diz que nós, professores, né, do ensino regular, precisamos ser especialistas na área, né, de educação inclusiva. Nós precisamos conhecer, nós precisamos ter uma formação mínima para entendermos as condições de deficiências com as quais nos deparamos nos nossos ambientes escolares, nas nossas salas de aula, e temos que ter um apoio dessas pessoas que são especializadas, né? Então, quem são essas pessoas especializadas? Por exemplo, se a gente tem um aluno surdo, a gente vai precisar de um intérprete, né? Se a gente tem um aluno cego, a gente vai precisar de alguém que faça transcrição do material, da tinta para o braille, né? Dentre outros especialistas, que no caso a FTC tem um núcleo de apoio psicopedagógico, que eu vou falar um pouco dele agora, e tem a ASPED também, que trabalha nesse sentido, que é a assessoria pedagógica. Então, a gente precisa, de fato, compreender esse contexto, que não é fácil, e se aproximar cada vez mais desse estudante para que a gente possa, de fato, ajudá-los, né? Existem inúmeras condições de deficiência, lembrando que quando se fala de inclusão, né, a gente não está falando só, a gente está aqui trabalhando especificamente com pessoas em condição de deficiência, a gente está conversando sobre isso, mas a lei, né, vai abarcar indígenas, quilombolas, as pessoas que são transexuais, né? Itinerantes. Como? Itinerantes, né? Então, a gente precisa entender que quando a gente fala do paradigma de inclusão, a gente não fala só de pessoas em condição de deficiência, a gente fala da inclusão de todos os considerados, entre aspas, diferentes, né? Até parece que somos todos iguais, né? Somos todos muito diferentes uns dos outros, né? Alguém gostaria de falar mais alguma coisa? E aí, Mari, a gente... desculpa. Por favor, professora Mônica. Eu sou psicopedagoga da Unisul Bahia e também do município de Eunápolis, né? Então, realmente, há uma grande dificuldade dos professores trabalharem desde a educação infantil até o ensino superior com PCDs, né? Bem como pessoas que apresentam algum tipo de transtorno funcional, né? Dificuldade de aprendizagem, que não tem essa habilidade para trabalhar. Então, o primeiro ponto que nós que fizemos na faculdade foi a sensibilização dos profissionais da educação superior, mostrando a realidade da faculdade, a demanda que nós temos de aluno, né, e como se trabalhar com esse aluno. E com o atendimento individualizado ao aluno, a escuta do aluno, nós podemos perceber quais são realmente as suas necessidades, né? Porque nem todo deficiente tem uma necessidade educacional especial, né? Então, aí nós fizemos um levantamento e, a partir daí, nós procuramos atender essa demanda, cada aluno de acordo com a sua especificidade, né? E de tal modo que nós também fizemos orientação para os coordenadores e professores, né? Inclusive, essas adequações, acessibilidade, orientação sobre adequação de atividades, né? Então, a gente tem trabalhado bastante isso. E outro ponto que nós percebemos importante é justamente a sensibilização da turma, onde aquele aluno está inserido, né? Então, nós fizemos um trabalho de conscientização, de sensibilização, né? Para que realmente haja a inclusão desses alunos e com orientações individuais aos alunos, por exemplo, deficiente auditivo do ouvido direito, então o ouvido direito ficava voltado para a parede e o ouvido bom em direção ao professor e os colegas. Então, várias orientações nós fizemos, trabalhamos com eles, para justamente facilitar o trabalho do professor, o aprendizado do aluno, e que realmente essa inclusão fosse vista de uma maneira mais prazerosa, mais amistosa, né? E que ninguém se sentisse dentro da inclusão excluído, porque tem isso também, né? Eu sou deficiente auditivo, todo mundo sabe. Então, primeiro, conscientizamos o aluno da necessidade dele, conscientizamos a turma e os professores. Isso tem feito um diferencial muito grande com esse trabalho e tem sido um ponto positivo para nós lá na faculdade. Você é do núcleo também, Mônica?
Você é do núcleo psicopedagógico? Eu sou do núcleo, mas eu nunca estive com os outros colegas, não. Né? Ah, tá. Eu sou psicopedagoga da Unisul Bahia, já era antes da mudança, né? Entendi. Quer falar, professor Rodrigo? Eu acho que se conecta muito com o que Mônica trouxe, aquela ideia do princípio da isonomia, né? A gente vai tratar os iguais na medida das suas igualdades, assim como trataremos os desiguais na medida das suas desigualdades, na medida das suas diferenças. E isso recai, eu imagino que você, Mari, deva trazer isso, porque eu já fui seu estudante, já ouvi você tratando sobre isso, quando a gente fala de educação inclusiva, a gente não pode deixar de tratar sobre acessibilidade, que é a acessibilidade atitudinal, né? Sim. Ou seja, se nós estamos numa instituição de ensino, para além das questões físicas, estruturais, metodológicas, a gente precisa pensar também na atitude do professor frente a essas desigualdades que chegam ao professor, né? E isso se conecta muito com uma premissa do grande psicólogo Carl Gustav Jung, que disse assim: a gente pode conhecer todas as teorias e dominar todas as técnicas, mas ao tratar com a alma humana, nós precisamos ser outra alma humana. Sim. Então, tratar os estudantes de modo inclusivo é tratar esses estudantes na medida das suas, né, especificidades. Eu sempre digo, Rô, que para, de fato, agirmos conforme o paradigma da inclusão preconiza, precisamos primeiro virarmos inclusivos, né? Assim, será que nós somos pessoas inclusivas? E aí isso é uma coisa para a vida mesmo, né? Como nos comportamos frente ao diferente? Que concepções nós temos de pessoas que têm uma deficiência, né? Porque geralmente o que a gente culturalmente aprendeu que essas pessoas elas não são capazes, né? Essas pessoas têm muitas limitações, essas pessoas, por exemplo, não poderiam estar na universidade, essas pessoas não poderiam ocupar espaços profissionais reconhecidos, e a gente consegue ver com o paradigma da inclusão e algumas experiências que a FTC já teve, que isso não é verdade, né? Que a gente precisa trabalhar tendo como norte o empoderamento dessas pessoas, no sentido de torná-las autônomas para o exercício, né, para que sejam livres para, como é que eu posso dizer, administrar a sua própria vida, não só sua vida emocional, sua vida doméstica, né, sua vida pessoal, mas também a sua vida profissional, né, se entender como estudante, né, no caso deve ter sido como estudante universitário, e pensar nesse futuro como profissional, que mesmo com as limitações que uma condição de deficiência pode trazer, tem capacidade para ocupar, né, espaços reconhecidos no mercado de trabalho, né? Então, a ideia é essa. E aí, como a colega Mônica falou, né, da experiência dela, eu vou falar um pouco da experiência do núcleo lá na FTC. Na verdade, eu comecei esse trabalho como assessora pedagógica e no núcleo, né, esse trabalho acontece de forma muito mais, eu diria, muito mais organizada, porque agora estou no núcleo com um psicólogo e tem Rodrigo como assessor pedagógico, então essa tríade é muito importante, né, lá na nossa unidade, e também um apoio na FTC com relação à política institucional de acessibilidade, que, se vocês quiserem, é importante, né, que vocês leiam, que está no PPC de todos os cursos, né, e que lá a gente vai ver um programa, né, Não Seja Portador de Preconceitos, que vem trazer uma perspectiva muito legal de educação inclusiva, que a FTC quer abraçar, né, e a gente lá no Núcleo de Apoio Psicopedagógico tenta, né, mesmo com todas as dificuldades e desafios que é trabalhar com pessoas em condição de deficiência, principalmente no ensino superior, a gente tenta, né, abraçar essa proposta. Inclusive lá, Rô, você estava falando da questão das acessibilidades, lá no próprio programa, né, a própria política institucional de acessibilidade,
vem falar sobre as medidas de acessibilidade, né? Uma que a gente já falou, na verdade, nós falamos de 3 medidas, né? Que foi arquitetônica, a gente já falou, que é justamente a adequação do espaço físico da instituição para atender às necessidades específicas dessas pessoas que possuem alguma deficiência, né? A metodológica, que requer que o professor repense, né, o trabalho pedagógico para que ele possa incluir esse estudante, né, que porventura tem alguma dificuldade de aprendizagem por conta da sua condição de deficiência, né? A instrumental, que é justamente na adequação, né, na adequação de alguns instrumentos, né, e aquisição de tecnologias assistivas para que essas pessoas possam também circular, por exemplo, pelos laboratórios da faculdade e ter acesso a um programa como o DOSBox, que ela vai poder abrir lá nos computadores, em qualquer computador, em 2, 3 computadores. Na FTC Paralela, a gente tem alguns computadores que têm esse programa, e eles leem, né, os textos para esses estudantes cegos, por exemplo. Então, isso é assim, uma acessibilidade instrumental, né? E aí, faltaram 3, né, para a gente conversar, conhecer, alguns de vocês já devem conhecer, que são as acessibilidades comunicacional, programática e atitudinal. Na verdade, Roja falou da atitudinal, a professora Mônica também, né? Mas aí vou rapidamente falar. Primeiro, falar da comunicacional, que é justamente a acessibilidade em que a instituição precisa adequar, né? Não só como é que eu posso dizer, nos documentos legais, né, a comunicação acessível para alguns estudantes, por exemplo, os documentos legais da instituição estarem em braille para as pessoas que são, né, que são cegas, como também todo o espaço da faculdade ter orientações, né, e comunicações que possam ser acessíveis, né? Aí a gente tem um exemplo da pessoa que é cega, não sei na unidade de vocês, mas na Paralela a gente tem na entrada das portas, né? Uma inscrição em braille, né? Para que o estudante possa se situar onde ele está. Nós temos também alguns outros exemplos de acessibilidade comunicacional, que é, por exemplo, fazer cartazes com letras aumentadas, né? Alguns murais ficarem um pouco mais baixos, murais de comunicação para os cadeirantes, né? Porque, assim, eu já tive uma experiência na escola que eu trabalho, que eu também trabalho na escola básica, de colocar um mural, letras aumentadas, porque eu tinha estudante com baixa visão, e o cadeirante não foi lá, né, adolescente, eu trabalho com adolescente é sempre muito folgado, e aí, Mari, quais são as datas da prova? Eu vou olhar no mural, mas eu não consigo, eu estar lá no mural. Aí ele depois, vem cá, olha como esse mural está alto, eu sou cadeirante, como é que eu vou enxergar? Então, é pensar em todas as formas de comunicação para tornar todas as adequações na comunicação para tornar essa comunicação inclusiva, né? A programática é o que a FTC, por exemplo, já faz nos PPCs, né? É prever um programa e uma política de acessibilidade, né? Então, você ter nos projetos políticos pedagógicos, no projeto de desenvolvimento institucional, nas próprias disciplinas do curso, né? Disciplinas que tratam, por exemplo, do Braille ou da Libras, enfim. Então, essa acessibilidade programática é uma acessibilidade referente à acessibilidade nos documentos institucionais, ou seja, para que eu seja uma instituição inclusiva, eu preciso ter isso escrito, normatizado. E, para mim, uma das mais importantes que a Mônica trouxe, que Rodrigo também trouxe, que é a atitudinal, porque não adianta nada, gente.
a gente ter toda sorte de acessibilidade e não ter uma atitude, que é essa atitude que eu falei anteriormente, de empoderamento dessas pessoas, né? Então, a gente, às vezes, tende, né, por conta de questões culturais, como eu já falei, de olhar para essas pessoas, ó, coitadinhas, ó, será que elas podem? Será que é possível? Então, na faculdade, muitos professores me perguntam, é para cobrar menos? É para fazer mais fácil? Não, eu respondo. É para você dar as mesmas oportunidades de aprendizagem que você dá para os ditos normais, para as pessoas em condições de deficiência. Qual é a diferença? Você pode precisar fazer algumas adequações para que essa oportunidade de aprendizagem seja de fato uma oportunidade para essas pessoas, né? Então, falando um pouco, né, da experiência do núcleo psicopedagógico, a gente trabalha de uma maneira muito parecida, como a Mônica falou, da experiência dela, né, que o núcleo de apoio psicopedagógico é um setor muito importante para acolhimento de estudantes, principalmente estudantes em condição de deficiência ou dificuldade de aprendizagem. Então, lá, geralmente, chegam esses estudantes, né? E a gente tem uma realidade, que aí eu gostaria de conversar com vocês, professores, que eu sempre que falo de educação inclusiva, eu trago essa necessidade, essa realidade. Nós temos um vestibular no qual os inscritos podem já, né, colocar se possuem alguma condição de deficiência, e também temos essa possibilidade na matrícula. Mas aí o que acontece? Por conta, né, de uma vida de preconceito que essas pessoas vivenciam, de estigmas, muitas pessoas que têm uma condição de deficiência, elas não revelam, né? Elas chegam na universidade já preocupadas em serem estigmatizadas e elas muitas vezes não revelam. Eu tenho estudantes que eu atendi que, depois de um tempo, né, que já estava na faculdade, não conseguia, né, não conseguiu caminhar sozinho, porque essas pessoas, pelo menos inicialmente, precisam de uma mediação, né, do núcleo, do professor, para depois ser autônoma, porque a gente não quer que essas pessoas fiquem um tempo inteiro no núcleo ou dependendo do professor, mas a gente precisa ajudá-las nesse sentido, né, para se tornarem autônomas. Então, eu tive estudantes que só me apareceram no segundo semestre, terceiro semestre, e o texto é sempre o mesmo. Eu não queria que as pessoas, já de antemão, pensassem que eu não sou capaz. Então, essas pessoas que não informam, e que não têm a iniciativa, por exemplo, de procurar um núcleo, ou de procurar o coordenador, ou de procurar o professor, muitas vezes elas precisam que o professor ou o coordenador tenha essa sensibilidade, né? Então, esse apelo que eu gostaria de fazer. Fiquem atentos. Eu acho que nesse modelo virtual que a gente está vivendo agora, é muito difícil a gente fazer isso, né? Mas, no modelo presencial, a gente tem mais facilidade de perceber aquele estudante que a dificuldade de aprendizagem dele não está relacionada necessariamente a um déficit de conteúdos de anos escolares anteriores, porque a gente tem muito isso, né? Alunos que chegam na faculdade que têm dificuldade de aprender porque não aprenderam coisas, né, não desenvolveram competências importantes, né, em anos escolares anteriores. Mas a gente tem aqueles que a gente percebe que não é isso, né, que a gente percebe que tem alguma coisinha ali, né. Agora, claro, trabalhamos com adultos no núcleo de apoio, e o estudante precisa querer, né? Então, eu sempre digo para os meus colegas professores que, se eles perceberem e tiverem uma relação bacana com o estudante, se aproxime, pergunte, ofereça ao núcleo, né, a oportunidade de ir ao núcleo psicopedagógico, né? Eu sempre disponibilizo meu telefone para que essas pessoas possam me procurar, mas elas precisam querer, porque a gente não pode fazer nenhum tipo de atendimento ou acolhimento sem esses estudantes terem esse desejo, né? Então, é importante falar sobre isso, né? E aí, como é que a gente faz, né? É importante falar sobre como a gente
busca atender esses estudantes. Eles podem vir tanto, né, pelo vestibular, como pelo coordenador ou pelo professor. Já tive situações, por exemplo, a professora Izzy já me encaminhou uma estudante em que a gente lá no núcleo, eu tenho, né, um colega que é psicólogo, a gente faz o primeiro atendimento em conjunto para ouvir esse estudante, porque existem algumas demandas, né, que não são possíveis, né, eu atender, porque são mais demandas da psicologia do que da psicopedagogia. E aí, por exemplo, estudantes que são extremamente dependentes da família, que isso acontece muito, né, lá na faculdade, e que, às vezes, o apoio, né, o acolhimento psicológico ajuda muito. Alguém escreveu no chat, deixa eu dar aqui uma olhada. Ah, Mila, tá bom. Então, a gente acolhe essas pessoas, fazemos uma entrevista, depois essa entrevista é só comigo, e nós do núcleo, junto com a assessoria, construímos uma orientação para os professores, né? A professora Júlia eu não sei se ela ainda está na sala, mas ela já teve a experiência de um aluno cego, que é o David, e a gente conversou com o David, construímos orientações. Primeiro, a gente sempre constrói orientações mais gerais, mas depois a gente conversa com esse estudante para pensar em orientações mais específicas relativas àquele sujeito, porque foi como a colega Mônica trouxe. Nem todas as pessoas que possuem a mesma deficiência têm as mesmas necessidades específicas. Então, eu antes pensava assim, e hoje eu tenho certeza que não é assim. Então, eu, por exemplo, eu sempre soube que as pessoas cegas, as que eu atendi até hoje na faculdade, não gostavam de ter um leitor. Ou seja, os estudantes cegos diziam, olha, eu quero ter minha prova em braille, meu material em braille, porque eu não quero que ninguém leia para mim, porque isso atrapalha a minha compreensão. Mas eu tive uma estudante que disse, não, eu gosto de ter um leitor, eu sou evangélica, minha família lê a Bíblia para mim desde cedo, então essa é uma condição que para mim é muito confortável, então a gente precisa entender. Então, quando eu mando a orientação para o professor, eu sempre digo a ele, olha, essas são orientações que, por enquanto, vão ajudar você a lidar com o manejo da sala de aula e adequar metodologicamente as suas aulas. Entretanto, é importante você se aproximar desse aluno para entender outras necessidades específicas que ele pode trazer ao longo do processo. Então, assim, não se encerra ali naquele primeiro atendimento. Inclusive, esses estudantes podem me procurar algumas vezes, mas a gente tem nós temos estudantes com vários, né, comportamentos como qualquer pessoa normal. Tem pessoas em condição de deficiência que são mais dependentes, menos autônomos, então sempre procuram um núcleo, e tem pessoas que são mais autônomas, como o David. David praticamente não procura um núcleo, porque ele é um estudante auto-orientado, ele é muito independente. E o que a gente quer no nosso trabalho com o núcleo e com os professores? A gente quer justamente que essas pessoas se empoderem, se tornem autônomas, tanto no seu processo de aprendizagem, quanto na sua formação profissional, para que elas ingressem no mercado de trabalho com segurança, com autonomia, empoderadas. Então, a gente precisa fazer isso na faculdade, né? Então, nós do núcleo sempre conversamos sobre isso, né? Inclusive com alguns pais que às vezes estão junto com os alunos, e aí eu digo, olha, a gente vai fazer aqui um processo de autonomia, de construção de autonomia, e o atendimento é só com o estudante, é ele que vai marcar os atendimentos, é ele que vem aqui, é ele que vai demandar, né, justamente para a gente começar com esse processo. Meu tempo está acabando, né, então eu acho que eu já falei, né, tudo que eu gostaria de falar. Nós, da FTC Paralela, tivemos experiências muito bacanas com alunos surdos, com alunos cegos, com alunos com transtornos, né,
Hoje, por exemplo, eu atendo uma quantidade significativa de estudantes com TDAH, com transtorno de ansiedade, né? E claro que meu atendimento é sempre psicopedagógico, no sentido de criar estratégias de aprendizagem junto com esse aluno, para que esse aluno tenha autonomia para aprender sozinho. Então, a ideia é essa, e sempre apoiando o professor. O professor também pode procurar o núcleo, pode procurar assessoria, para que a gente possa fazer esse trabalho em parceria, porque é muito difícil fazer isso sozinho, né? Então, vocês não estão sozinhos. E eu acho que é só. Professora, Maria Mônica gostaria de fazer uma pergunta. Isso, tá. Gostaria de só acrescentar, pela experiência que a gente tem tido, né? A questão dos alunos com deficiência permanente, né, e transtorno, e os alunos que apresentam uma deficiência provisória, né, temporária, que também precisa da nossa assistência, né, inclusive as recomendações e orientações também devem ser passadas para os professores, para os coordenadores, né. Um ponto muito interessante é a questão dos alunos que apresentam ansiedade e depressão, que por ingestão de medicação, pelo tratamento medicamentoso, eles apresentam déficit cognitivo, déficit de atenção, né, da memória, e que a gente tem que ter um certo cuidado com esses alunos, né? Alguns dizem assim, eles estão com... Como é que diz? Eles falam. Mania deles. Não é. Há realmente um déficit muito grande em determinado uso de medicação e por determinado tempo. Então, a gente tem que orientar o professor também esse cuidado especial, né, com esses alunos. A mesma coisa com os alunos com TDAH, a questão de desenvolvimento de textos, desenvolvimento de TCC, apresentação de TCC, a banca, o orientador. Então, essas são recomendações e orientações que nós passamos para a equipe, para que os alunos possam realmente ser incluídos, né? E que eles realmente recebam a atenção devida, de acordo à sua necessidade, né? A necessidade específica de cada um. Vale ressaltar que essa parceria com o núcleo, os professores e coordenação é de fundamental importância, né? Porque a gente se fortalece como equipe e, da mesma forma que a gente propicia um atendimento diferenciado, mais inclusivo a esse aluno. Obrigada. Obrigada, professora. Sim, com certeza. Parceria é tudo nesse processo tão desafiador, né? Poxa, dá vontade de continuar aqui, não é? Eu queria. Eu tenho aula de excelente. Mariana, muito obrigada. Mônica, muito obrigada pelas suas considerações também. O importante desse encontro hoje é para que aconteça, para que os nossos professores saibam que eles não estão sozinhos, que existe um núcleo de apoio e hoje um núcleo em rede, né, que atende a todos e que a gente possa estar aí juntos, enfrentando essa realidade da diversidade dos nossos estudantes, né? Então, assim, agradecer, Mariana, mais uma vez, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Eu sei que nós temos aí algumas perguntas no chat, o pessoal agradecendo, obrigada a participação de todos. Esse momento está gravado, então é importante que os coordenadores também repassem aos seus professores, porque a gente sabe que por N motivos está todo mundo aí também na sua lida, né, no seu trabalho, aí nas suas atividades, mas que estamos aqui. E existe esse apoio dentro da rede UniFTC e que a gente consiga realmente, né, juntos a gente saber construir. Vou dizer mais, nesse momento de pandemia, a gente também tem aí um agravante de comportamentos e de situações que se agravaram nesse momento, de alunos que até então estavam, entre aspas, normais, e que aí acabaram, né, desenvolvendo aí alguma situação mais complexa em relação a comportamentos, eu não sei bem dizer a palavra específica, mas por conta da pandemia, e que, de repente, o apoio que nós vamos precisar do núcleo também pode ser maior do que o que a gente
vem acontecendo ao longo do tempo. Então, obrigada, Mariana. Pois não, Dani. Você me permite só uma fala. Primeiro, agradecer à professora Mariana, né, pelo compartilhamento e registrar também que esse processo de formação continuada, ele é importante porque ele desperta na gente, né, enquanto professores, o interesse pelo aprofundamento e sensibiliza para que a gente possa perceber os nossos alunos no dia a dia, nessas diferenças. E vou aproveitar também para registrar que, do público total, eu tenho presente aqui 16 professores da minha unidade. Eu acho uma participação muito significativa e quero agradecer a esses professores da Unidade Vitória da Conquista, professores e professoras, a participação e dizer que teremos muitos momentos como este, tá? Obrigada. Valeu, Dani. Valeu, gente. Muito obrigada. Legal, legal. Falar muito mais, conversar muito mais com vocês, ouvir as experiências de vocês. Mas o que eu tenho para dizer, além de agradecer, é dizer que nós temos casos de sucesso na FTC Paralela, estudantes, por exemplo, 2 estudantes cegos, que foram os primeiros que eu atendi, Yasmin e Aurino, não esqueço, há anos atrás, formados, concursados, né? E que legal. Em direito, concursados. Aurino, por exemplo, fez o teste da OAB um pouco antes de se formar, tirou uma nota altíssima. Então, assim, no dia da formatura eu nem podia estar, mas eu me virei, movi céus e terras para estar perto deles, porque foi uma vitória da FTC também, como instituição que quer aprender a ser inclusiva. Então, eu acho, assim, que foi muito bacana. Essa história da gente tem sido muito bacana. E eu acho que pode ser melhor ainda, né? Então, muito obrigada mesmo pelo convite, porque é sempre bom falar de um assunto tão bacana e tão necessário. Exato, tão necessário, né? E tão bacana. Então, palmas para ela, né? Obrigada. Mari, muito obrigada. Obrigada. Gente, bom final de noite para vocês. Quem vai dar aula, boa aula. Mariana, mais uma vez, obrigada. Obrigada a todos. E teremos de novo isso aí, próximo semestre, se Deus quiser, mais uma palestra e aí um encontro com a gente. Obrigada, gente. Obrigado, Mari. Obrigado, gente. Tchau, tchau. Tchau, Dani. Tchau, tchau. Tchau, meninos. Tchau, Julinha. Tchau, Dani. Bel, Asped, muito obrigada pela presença. Tchau, boa noite. Tchau, tchau. Tchau, Alvino. Um abraço, querido.